criamos um projeto aqui, tá? E a ideia é trabalharmos com o static, entendermos para que serve essa palavrinha static dentro da classe, tá? E vou criar uma classe aqui, ó, e vou chamar ela de ferramentas por enquanto, tá? Ferramentas. Pronto. Adicionar. Tá aqui a classe. Beleza? Public. Para falar que essa classe aqui, ela pode ser usada por todo mundo. E aqui, pessoal, primeira coisa, só para teste mesmo, vou até colocar aqui, ó, prop int teste. Então, criei uma propriedade. Olha lá. Criei uma propriedade, tá? Se eu vier aqui, olha que legal. Vou criar aqui ferramentas, F, new, ferramentas. Então, estou dando vida para o objeto. Estou instanciando um objeto com base na classe ferramentas. Tranquilo? E aí, se eu faço assim, ó, F ponto, eu consigo ver tudo que está público. E o que tem público lá? A propriedade teste que nós acabamos de criar. Ó. Beleza? E agora, olha que show de bola. Quando eu escrevo ferramentas e coloco um pontinho, o que eu estou fazendo? Eu estou acessando diretamente a classe, tá? Olha lá, não estou criando um objeto com base na classe. Então, eu tenho um objeto aqui chamado F, que vai ser criado com base em quem? Na classe ferramentas. Então, tudo que tiver dentro da classe ferramentas, que você definiu aqui, pode ser usado para representar algo de um objeto, tá? Baseado nessa classe. Desde que não tenha a palavrinha static na frente. Entenderam? Por quê? Porque quando eu coloco a palavrinha static, eu estou falando assim, ó, isso aqui vai pertencer à classe e não algo que está sendo definido na classe para um objeto. Vocês compreenderam ali a minha leitura, a minha fala, pessoal? Sim ou não? Pode repetir, professor? Repito, né? Olha aqui. Voltando. O que eu fiz aqui? Criei um F baseado na classe ferramentas e instanciei ele. Então, estou falando o seguinte, que esse F é um objeto que foi baseado na classe ferramentas. Então, significa o quê? Que tudo que eu escrever aqui dentro da classe ferramentas, eu estou utilizando para definir algo para um objeto. Entenderam? Desde que não tenha a palavrinha static na frente do que eu estou definindo. Compreenderam a ideia? Por exemplo, ó, se eu vier aqui de novo, ó, private a private string a. Olha ali. Estou criando um dado privado que vai ser o quê? Uma característica, vai ser algo do meu objeto F aqui, ó, tá? Só que ele é privado, eu não vejo ele. Se eu pôr aqui, ó, eu não vejo ele. Só se eu colocar aqui como public, ó. Então, tudo que eu escrevi aqui, olha o A lá. Agora eu consigo ver ele, tá? Então, o que eu quero tentar ilustrar aqui? Que vocês já perceberam, né? Ó, tudo que eu defino na classe serve para representar algo de um objeto, ou um dado privado, ou um dado público que tem esse A, ou uma propriedade, como se fosse, como por exemplo, teste. Compreenderam isso daí, pessoal? Sim ou não? Sim. Maravilha. Só que aí, a classe não é feita só para isso, né? Só para definir coisas de um objeto. Eu posso criar coisas para a própria classe dela mesma. Por exemplo, aqui, ó,
eu vou criar aqui, ó, static, ó, escrever, olha ali, estou criando um método que chama escrever, que não retorna nada, e é público. Significa que todo mundo que tiver acesso à classe ferramentas vai poder usar. E esse método recebe um texto. E aqui dentro ele faz o quê? Simplesmente ele escreve na tela. Ó, tá dentro do texto. Pronto. Aí. Puxa vida, Danilo, você acabou de criar algo dentro da classe ferramentas? Sim. Olha que legal. Se eu chegar aqui e apertar F ponto, reparem, vocês estão vendo ali o escreva na tela? Que eu acabei de criar? Estão vendo ou não? Não, né? Ó, não tá aqui. Não. Ó, tá aqui, ó, escrever, mas ele não tá aqui. Por que que ele não está aí? Quando eu coloco a palavrinha static, pessoal, significa o quê? Ó, static pertence à classe. Significa que isso aqui não é algo que eu escrevi na classe ferramenta que vai ser usado para definir um dado privado, ou uma propriedade, ou um método de um objeto. É da classe ferramentas. Compreenderam isso daí? Como é da classe ferramentas, ó, não é usado para definir algo de um objeto, se eu coloco o pontinho aqui no F, ó, ele não existe. Compreenderam isso que eu falei? Sim ou não? Sim. Entenderam? Eu tô falando por mim, né, professor? Aham. Tô perguntando, pelo menos eu sei que você entendeu, Murilo. Tá salvo aí. E aí, pessoal, alguma pergunta? Vocês podem perguntar, professor, não entendi, eu tento explicar de novo. E aí, olha só que legal. Nós usamos isso direto, gente. Vocês nem perceberam. Vocês lembram lá no comecinho, quando eu ensinei, não sei se foi só eu ou alguém mais ensinou, o comando WriteLine. Ô, Maria, como que é o comando WriteLine para escrever na tela? Como que eu rodo o comando WriteLine aqui? Ô, Fernanda, como que eu escrevo o comando WriteLine aqui? Ô, Jonathan, gente, não tem ninguém aí, vocês tudo ligaram e saíram? É? Manda um oi aqui no chat para mim ver quem que tá aí. Ah, achei que você tinha ligado aqui e tinha sumido, né? Começar a fazer que nem minha filha. A aula dela tem que estar a câmera ligada para ver se os alunos estão lá na frente mesmo. Então, olha lá. Colocaram ali, ó, um WriteLine. Console.WriteLine. Então, quando eu escrevo console aqui, ó, ponto WriteLine, olha só que interessante. Eu estou acessando algo, ó. Eu estou acessando a classe console. Ó, eu estou usando algo da classe. Entenderam? Olha ali, como que você sabe, Danilo? Como que você está falando com tanta certeza aqui? Ó a classe aqui, ó. Quando eu seguro o Ctrl, isso aqui não é mágica, não, tá? Eu coloco o mouse em cima, ó, seguro o Ctrl e aperto, ele abre para mim, ó, da onde tem aquilo, ó. Public, Static, Class, Console. Então, o que ele está falando? Ele está criando uma classe, ó. Tem até um resumo aqui, ó, aquela documentação que eu mostrei para vocês, ó. Representa os fluxos de entrada, saída e erro de aplicativos de console, ó. Essa classe não pode ser herdada. Para procurar o código-fonte, então tá aqui. E aí tem um montão de coisa, ó. Se eu caçar aqui, eu vou achar
write line. Olha o write line aqui, ó. Olha que show de bola. E olha que legal. Olha a sobrecarga aqui que o professor mostrou já. Olha aqui, ó. Olha um monte de write line que o cara fez. Um que não recebe nada, um que recebe um ponto flutuante, um que recebe um inteiro sem sinal. Ó, e vai indo, ó. Tem um montão, ó. Tá vendo? Vamos ver se recebe um texto, ó. Vamos pegar só um texto aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui. Olha aqui, ó. Ele. Resumo, gravar o valor na cadeia. Então, tá tudo aqui, gente. Você entendeu? Olha que top o negócio. Eu consigo ver. Deixa eu fechar aqui. Beleza? Então, eu estou acessando algo da classe. E eu posso fazer a mesma coisa agora. A minha classe ferramentas, ó, ela tem um método que é só dela, né? O escrever. Então, se eu vier aqui e fizer isso, ó, ferramentas, ponto. Eu consigo acessar tudo que pertence a ela. Olha o escrever aqui, ó. Ó, a nossa cópia aqui do write line. Vocês viram que legal? Compreenderam isso daqui, pessoal? Sim ou não? Ó, lembra? Quando eu falo, quando tem a palavrinha static, quando eu estou numa classe e coloco a palavrinha static na frente, significa que eu estou criando algo que vai pertencer à classe. Pode ser qualquer coisa, tá? Inclusive, poderia ser uma variável aqui, ó. Poderia colocar aqui, ó, static public string A. Então, agora, se eu vir aqui, ó, o A não vai mais dar certo. Olha aqui, já deu erro, ó, tá vendo? Por quê? Porque não existe mais esse item aí na classe, né? Em um objeto baseado na classe ferramenta. Mas, se eu acessar a classe aqui, ó, eu vou ter um A para eu poder utilizar. Entenderam? E aí, esse A está disponível para eu usar à vontade. Posso jogar valor daí dentro, só que todo mundo, quem usar esse A, vai sobrescrever esse valor. Entenderam? E detalhe, né? Eu posso criar uma classe aqui que ela pode ter coisa só para ela. Que nem, ó, o que pertence à classe ferramentas? Ah, o método escrever. Eu poderia criar o método ler aqui, ó. Static, ó, um clone, né? String, vou até melhorar ainda, ó. Static, int, olha ali, public, né? Vamos pôr o public aqui. Ó. Ler inteiros. Pronto. E aqui eu faço o quê? Um return, olha que legal. Return, convert, ponto to int 32. O que eu vou converter para inteiro de 32? O console.readline. Olha que legal. Então, eu criei a minha própria função ler inteiros, ó. Estou criando uma por meio da minha classe ferramentas. Então, agora no meu programinha, eu posso fazer o quê? Se eu quisesse, ó, posso pegar dentro de teste aqui, fazer o quê, ó? Ferramentas, ponto, ler inteiros. Olha que legal. Pronto. A minha função, ler inteiros, que pertence à classe ferramentas, vai ler um número do teclado e vai me devolver um número inteiro. Viram que interessante? Conseguiram compreender, pessoal? O que eu quero que vocês consigam compreender isso daí. Esse é o principal de tudo, tá? O porquê desse hub. Né? O porquê, o hub. Acabei de abrir o hub aqui. O porquê do static. Sim ou não? Que nós já usamos isso aí até na programação, né? Em Unity, não usamos?
E agora eu vou mostrar outro exemplo de uso desse static, né? Olha só que show de bola. Deixa eu abrir aqui o programinha. Vocês estão usando bastante o static na Unity ou não? Para fazer as coisas? Para controlar as coisas ou não? Você diz do pitch, professor? Não, qualquer. Se estão usando isso na Unity, não precisa ser no Pitch. É só se estão usando ela lá. Sim, usa sim. Então, Vups, mas como assim uma variável que não pode alterar? Porque eu posso colocar uma variável lá dentro dentro de uma classe, falar que ela é static, mas o valor dela ela vai poder ser alterada sim. Não é uma constante, ela é static. É diferente de constante. Entendi. O que você falou é isso aqui, ó. Aí pode ser tanto de um objeto quanto de uma classe, ó. Poderia fazer isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Static public, né? Const, criar uma constante. Tá vendo? Ó, aí é algo que vai ser constante. Quando eu uso const, estou falando que algo é uma constante. Entendeu? Mas não nesse caso. Aí aqui, olha que legal, pessoal. Reparem só o joguinho que eu estou fazendo com o pessoal do último termo. Ó, então aqui esse joguinho, né? Deixa eu abrir aqui a cena inicial. A parte visual ainda não está legal. A gente está trabalhando. Ó, tá aqui, ó, Tetris Game. Enter o nome. Play. E aí tá aqui, ó. Tá vendo? High score. Danilo. E aí vai indo, ó. Ó que top, né? Vou morrer aqui. E aí é que ele mostra, né? Olha lá. A minha pontuação, quanto que eu fiz. O high score, que explodiu, veio para cá, né? Só deu erro aqui na visualização. Mas era para estar funcionando. E o que é o legal aqui? Né? A pontuação está online, tá? Nós estamos usando uma API e ela fica online, fica na internet, a gente pega a pontuação da internet, o score, o high score, né? E por que eu abri isso daqui? Porque se eu olhar aqui, ó, os scripts, eu tenho um script chamado Game Controller, ó. E esse Game Controller, ele está associado a esse objeto. Tá vendo? Ó, e como vocês sabem, quando eu associo um script a um objeto, o que acontece? Esse script passa a ser uma característica desse objeto. Vocês compreenderam isso, pessoal? Sim ou não? É como se, aqui na programação, ó, é como se eu colocasse alguma coisa dentro dessa classe, tá? Então, lá você faz isso visual, é como se eu viesse aqui, ó, e colocasse public, ó, vou pôr uma prop aqui, ó, prop, pronto. Ó, é como se eu fizesse isso, entendeu? Eu adicionei algo à minha classe que vai passar a ser de um objeto instanciado a partir dessa classe, né? Então, quando eu arrasto alguma coisa para dentro de um objeto que está aqui, ele passou a pertencer a esse objeto. E se eu abrir o Game Controller aqui, olha que legal. Ele é um script que ele possui itens que vão
permitir que eu crie um objeto do tipo GameController, e também ele possui coisas, pessoal, que é do próprio script, da própria classe, né? Então, aqui até coloquei, ó, do objeto, ó. Então, public text, public text, public text, ó. Estou definindo algo que vai pertencer ao objeto do tipo GameController, né? E aqui eu estou definindo algo que pertence à classe. Olha lá. A minha classe GameController tem um score. Ó, não é do objeto, né? Então, na hora que eu criar, na hora que eu arrastei aqui esse GameController aqui para dentro do GameController, esse carinha aqui vai ter um objeto do tipo GameController, só que esse objeto não vai possuir uma propriedade score, level, um dado privado, né? Público aqui. Speed, player name, high score, score name, ó. Tudo isso aqui pertence à classe. Ó. Tá vendo? Aqui também, ó, pertence à classe. O que é do objeto? O start é do objeto, ó. Tá vendo? Isso aqui é do objeto. Ó, o objeto possui esse método aqui, possui esse não, esse é estético, ó. Tá vendo? Esse é static, não é dele. Aqui é dele, ó. Então, isso aqui está presente. A gente usa muito no desenvolvimento, né? É bem tranquilo. Compreenderam, pessoal? Alguma pergunta? Por mim, tranquilo. Então, facinho por enquanto aí, 5 minutinhos, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão criar aí um programa, que nem eu fiz aqui, com uma classe chamada ferramentas. Dentro dessa classe, vocês vão criar um método para escrever na tela, que nem eu criei aqui, um método para ler números inteiros, um método para ler texto, tá? Olha aqui. E vão criar um programinha que vai ler dois números na tela, dois números do usuário, vai somar e vai mostrar na tela esses números usando a sua classe ferramentas e não vai usar o console. Compreenderam o que eu falei? Vai somar pela classe e não pelo principal, né? É isso? Não, somar pode somar por aqui. Ah, Ó, tá. ó, aqui eu posso vir aqui e fazer uma coisa assim, ó, int A, B, né, e fazer a soma. O que não vai ser possível fazer? Isso aqui, ó. Console.writeLine. Ó. Programa que soma dois números. Tá vendo? Vocês não estão proibidos de usar o console aqui. O que vocês vão ter que usar? A nossa classe ferramenta. Ó. Ele tem um escrever, aqui, ó, escrever. Então, aqui, em vez de usar o console, vocês vão usar o ferramentas.escrever programa que soma dois números. Entenderam? Em vez de ler um valor usando o readline, vocês vão ler usando o ler inteiros. Tranquilo? Então vai, 5 minutos aí para vocês fazerem. Estou aqui para tirar dúvida.
Nossa próxima aula é quarta-feira, correto? Eu acho que sim, deixa eu confirmar aqui. Isso, as duas primeiras de quarto. Top. Pessoal, e aí, alguma dúvida? Estão conseguindo fazer? Não estão? Esse é bem tranquilo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, me chama que a gente faz junto. Mostra a tela. Mary, Paulo, Jonathan, Murilo, Fernanda, Maria, Vitor, Carolina, Guilherme, conseguiram fazer? Tô digitando ainda, professor. Tá.
Pessoal, vou pegar uma água e já volto. 5 minutos. E aí, pessoal, quem quer mostrar? Mostra aí, Maria. Vamos ver o que vocês fizeram. Professor, eu fiz Oi. uma restauração no meu computador, eu tô reinstalando ainda os aplicativos, eu tô com o computador vazio, eu não tenho nada aqui. Entendi. Então vai lá. Quem que vai mostrar? Carolina? Vamos mudar a pergunta, então. Quem está fazendo e quem quer mostrar? Senão eu já vou passar para frente. Já tem coisa para fazer aqui. Eu estou terminando, professor. Ok.
Eu posso mostrar, não tenho certeza se está certo. Tá, mostra aí, Murilo, vamos ver. Peraí. Dá para ver? Ainda não. Tá carregando. Aí. Só falta fazer a soma, mas eu queria saber se tá certo essa parte aqui. Tá, vamos lá. Vai lá em ferramentas. É isso daí. A ideia é essa aí. Uhum. Tá? Você usar, ó, criar uma classe, definir métodos ou itens estáticos a ela e usar essa classe ao invés de criar um objeto, entendeu? Uhum. Eu só não sei se é assim que eu vou colocar para receber as... Porque quando a gente fazia daquele outro jeito, era meio que assim, né? Tipo, x igual a... Eu preciso fazer isso aqui? Não, né? Não, porque o que acontece? Você não está criando um objeto, Tá. entendeu? Uhum. Vou compartilhar a tela aqui, ó. Tá, deixa eu interromper aqui. Apareceu aí? Vamos ver. Então, Murilo, por que você não precisa fazer aquilo? Porque é o seguinte, ó. Você fazia aqui, ó, ferramentas, por exemplo. F, recebe, new, ferramentas. Né? Por quê? Porque você queria criar um objeto que possuísse todas as características definidas em ferramentas, entendeu? Então, por exemplo, aqui em ferramentas, eu poderia aqui, ó, se eu quisesse representar um objeto, né, fazer com que essa classe representasse um objeto, eu poderia criar uma propriedade, entendeu? Poderia criar um método aqui. Então, quando você faz isso, ó, é que você está falando, ó, eu quero que o F, ele tenha um my property, ele tem as coisas que você definiu aqui dentro para pertencer a um objeto. Compreendeu isso que eu falei ou não? Sim, aham. Aqui, você não vai precisar fazer isso, por quê? Porque agora você quer usar o que tem dentro da classe, o que pertence à classe, entendeu? Não é algo que você fez na classe para representar características de um objeto. Nem aqui, ó, vou fazer um programinha que soma dois números, ó, A e B. Escrever programa que soma dois números. Ó, escrever linha. Eu fiz aqui, ó, um método chamado escrever linha. Olha aqui, ó. Que pertence a quem? A classe ferramentas. Não é algo que eu fiz na classe para representar algo em um objeto. Compreendeu? É da classe. Então, se eu quero usar algo da classe, só pôr o nomezinho da classe aqui, ponto, e eu uso o que é dela. Compreendeu? Peraí, então, vamos lá, vamos, ferramentas, ponto, ler, ou melhor, escrever, ó, informe um valor. Aqui, ó, tô usando. Vou ler o valor, então. Recebe ferramentas, ponto, ler, double, ó, criei um método que lê um número double, só que ali é inteiro, né? Então, vamos mudar aqui, ó, ler inteiros. É para ficar igual, né? Para ficar bonitinho, ó, ler int. Pronto. Ler int. Tá aqui. Professor, e aí para exibir o resultado, eu tenho que converter para string, né? Não preciso, porque, ó, vou fazer aqui, ó, informa o valor. Se eu for usar o que eu tenho lá, o exibir dados. Ferramentas? Então, ó, pra você ver, ó, que não vai precisar, quer ver? Ó, lê o valor A, lê o valor B, aí o total,
Olha que legal. Ferramentas, ponto. Escrever linha. Ó, o que o escrever linha recebe? Não é um texto? Isso. Aí eu vou pôr assim, ó. A mais B mais é igual a mais A mais B. Ó. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó, que loucura. Ele não recebe um texto? Eu estou montando um texto e passando um texto para ele. O que vai acontecer? Antes dele executar a função escrever linha, ele vai pegar o valor de A e vai somar com esse texto. Então, se ele está somando com texto, vai virar tudo texto. Então, vai pegar esse texto, mais esse textinho aqui, mais esse texto aqui, e vai mandar lá para dentro em forma de um texto só. Entendeu? A única coisa aqui que tem, ó, que eu vou colocar, vou criar, que eu falei que a gente não pode usar o console, né? Então, static, public, void, esperar. Ó, eu vou criar um cara chamado esperar. Ó, o que o esperar faz? Simplesmente ele pega e executa aqui, ó, o console ponto read key. O read key devolve alguma coisa, mas no nosso caso, o meu esperar não, ele só fica esperando. É a pessoa apertar alguma tecla, ó. Ferramentas, ponto, esperar. Olha ali, vamos ver se vai dar certo. Ó. Eu mandei o meu aí, como eu fiz, no chat. E deu certo também, depois que você... Isso aí daí, você somou... É porque eu tinha tentado escrever e só coloquei a variável soma dentro, né? E aí ele não funcionou, mas aí quando você falou de montar o texto, aí eu coloquei e aí ele funcionou. Beleza. Eu achei que eu ia precisar converter. Não, show de bola. Entendeu, pessoal? Ó, entendeu, Murilo? O que eu quero que fique claro aí para vocês é isso, que a gente pode usar uma classe tanto para representar um objeto, como representar o objeto. O que eu escrever dentro da classe vai ser coisas que um objeto vai ter quando ele for daquele tipo. Ou eu posso escrever coisas dentro da classe que vão pertencer à própria classe, colocando a palavrinha static. Entenderam? E aí, quando eu quero usar, é só chamar a classe aqui. Por isso que fica fácil, às vezes, ó, na programação, programar algumas coisas, que nem aqui, ó, no Game Controller que eu tinha feito, né? Pô, puxa vida, preciso controlar o jogo. Tá. O que eu quero que seja de um objeto, eu faço na minha classe Game Controller, ó, ser algo do objeto, ó. Que nem o método start. Quando eu quero algo que eu vou usar, que várias pessoas vão poder usar e quero que seja fácil, eu faço aquilo lá pertencer à classe, ser da classe, ó. Então, eu não preciso criar um objeto para poder usar isso aqui. Por quê? Porque é da classe. É só eu pôr o nome da classe, pontinho, eu já posso pegar todos esses valores. Se eu quiser usar isso aqui, eu tenho que criar um objeto para o objeto possuir isso aqui. Porque não tem a palavrinha static. Ficou claro isso, pessoal? Sim ou não? Sim. Maravilha. E aí, pessoal, só para a gente consolidar isso, né? O que vocês vão fazer? Vou fazer uma atividade para entregar já na próxima aula, né? E essa atividade, o que ela tem que fazer? Olha aqui, ó. Biblioteca matemática. Então, cria uma biblioteca matemática que possua as seguintes assinaturas: barra funcionalidades, fatorial, número primo, quadrado de, cubo de, número par, né? Aí, o que acontece? Ó, fatorial.
retorna o fatorial de um número. Número primo, retorna se o número é primo ou não, né? Então, se for primo, ele retorna true. Ou false, caso contrário. Né? Ó, aqui eu preciso arrumar. Ah, não, tá aqui. Retorna true se n for um número primo. Quadrado de, retorna o quadrado de um número. Cubo de, retorna o número. Número par, retorna true se o número n for um número par. Então, você vai ter que fazer a biblioteca, né? E fazer um programinha para usar essa biblioteca. Tá? Ah, como assim, Danilo? Não entendi. Ué, fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo agora. Olha lá. Eu não criei uma classe chamada ferramentas. Então, a minha biblioteca é esse cara aqui, ó. É o ferramentas. Tá? E o meu programinha que usa essa classe tá aqui. Ó. Entenderam? Ah, então, peraí. Eu tenho que fazer uma classe que faça todas essas operações? Sim. É isso daí. Ah, eu vou fazer uma agora com vocês, para ver se vocês entenderam. Ó. Ah, então, peraí. Fatorial de um número. Puxa vida, número primo. Qual que vocês querem que eu faça aqui com vocês? Olha aí. Acho que fatorial mesmo. Fatorial? Não sei o que o pessoal preferia aí. Então, fatorial geralmente é inteiro. Pode ser float para caber mais, né? Não tem problema. Ou número primo. Fatorial acha fácil na internet, hein? Então, primo. Então, vamos lá. Vamos ver o número primo. Tá? Vamos ver se a gente consegue fazer. Ó. Então, vou fazer esse número primo, né, de uma forma bem facinho. Só para a gente conseguir fazer. Então, aqui, ó. Qual que era a assinatura lá? Né? Ó. Número primo. Então, está escrito aqui, ó. Número primo. Recebe um número. Tá vendo? Então, aqui na nossa classe, nós vamos lá, ó. Do mesmo jeitinho que tá lá. Static, public, para falar que isso aqui é público, todo mundo pode usar. E static, para falar que o que eu vou fazer vai pertencer à classe e não é algo que eu estou implementando na classe que vai ser de um objeto. Entendeu? Baseado nessa classe. Isso, tem que implementar na sua biblioteca e testar, tem um programinha que teste e use todos aqueles caras. Ok? Então, programinha você tem que fazer para testar aquilo lá que você fez. Então, aqui, int não, né, que ele falou que tem que retornar verdadeiro ou falso. Então, boolean, ó, para retornar verdadeiro ou falso. E aqui, número primo, ó, do jeito que estava escrito lá. Beleza? E aqui recebe um número, int n. Aqui, ó, vai receber o número. E aqui, pessoal, já logo de cara, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, int count, recebendo 0. Vou colocar aqui, ó, boolean, retorno, recebendo false. Então, já logo de cara, o que é esse retorno? É o resultado, né? Se o retorno for, vou por aqui, ó, mais fácil de visualizar, primo, pronto. E aqui, return primo. Se primo estiver valendo false, quer dizer que o número não é primo. Se ele estiver valendo true, quer dizer que ele é primo. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou programar para eu descobrir se o número é primo. Alguém sabe quando o número é primo ou não? Quando ele só pode ser dividido por ou ele mesmo. Isso. É isso daí. Tá? Por e por ele mesmo. Então, o que eu posso fazer aqui?
um for, onde o i vai de 1 até o quê? Ó, enquanto o i for menor ou igual a n. Tá? Enquanto o i for menor ou for igual a 1 ou maior ou igual a n, o que eu faço? Eu venho aqui e faço isso, ó. If, né? N, porcentagem 2, for igual a 0, count, mais. O que eu estou falando aqui? O que o Murilo falou. Ó, quando que o número é primo? Se ele for divisível por 1 e por ele mesmo, né? Então, olha lá, eu estou pegando o i, fazendo ele receber 1, e ele vai percorrer até n. Vai valer até o número n. Se a pessoa informou o número 5, ele vai de 1 a 5. Se ele informou o número 11, vai de 1 a 11. E aí eu vou dividir o n, que foi o número que ele informou, por i. Aqui na por i. Não é 2 não, perdão, por i. Ó. Tá? E aí, o que acontece? Se o resultado do resto for 0, ó, isso aqui é divisão, só que ele pega o resto da divisão, né? Se o resto da divisão for 0, quer dizer que ele conseguiu dividir e não sobrou nada, a divisão inteira, né? E aí ele vai contando quantas vezes ele dividiu. Quando acabar o for, o que acontece? Se o count for igual a 2, o que eu faço? Faço o primo receber true. Por quê? Porque quer dizer que o número é primo, que ele só conseguiu dividir por 1 e por ele mesmo. Compreenderam a lógica aí ou não? Sim. E aí, ó, implementamos, não implementamos? Daí eu falei, ó, então aqui na nossa atividade, o que tem que fazer? Fazer a biblioteca que execute tudo isso aqui, né? E testar ela, né? Criar aqui, ó, um programinha de teste. Ah, então beleza, tá aqui o programa, ó. Então eu vou testar, tá? Posso até pedir para o usuário informar aqui, ó. Eu estou fazendo a soma de dois números, não preciso, né? Posso fazer uma coisa assim, ó. Verifica se um número, tirar o acento, número é primo ou não. Pronto. Informe o valor. Li o valor em A. O valor em A. E aqui agora eu faço se ferramentas, ponto, número primo de quem? Para ficar bonitinho, pessoal, vou trocar aqui, em vez de ser A, eu vou chamar de N, tá? Ó, para ficar bonito. Se aqui for igual a true, ou se isso aqui for verdade, então, ferramentas, ponto, escreva a linha. O número N é primo. Pronto. Se não, né, se isso aqui não acontecer, o número N não é primo. E aqui eu mando esperar. Então, vou deletar tudo isso aqui e mando esperar. Compreenderam, pessoal? Eu reaproveitei esse código aqui, tá? Entenderam a ideia? Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Testei quem aqui? Ah, testei o número primo, ó. Teste número primo. Ah, o que precisa testar agora? Teste fatorial. Então, você vai programar o fatorial aqui. Usar a biblioteca que você fez. Vamos ver se funciona. Ah, o número 5 é primo. Olha lá. Cadê o pane aqui na nossa biblioteca? Ó. Informe o valor 5. O número 5 não é primo.
Ó, já deu erro. Então, quer dizer que nós erramos. Vamos pôr o número 4 aqui, ó. Informe o valor 4. Ou melhor, 6. O número 6 não é primo. Então, vamos ver o que está acontecendo. Ó, será que a minha lógica estava errada? Ó, se número primo for igual a true, vocês entenderam que isso aqui que eu estou fazendo, ó. A função vai me retornar um valor booleano, verdadeiro ou falso. Se ele me retornar verdadeiro, ele está perguntando, verdadeiro é igual a verdadeiro? Se for, entra aqui. Se não, vai entrar aqui. Vocês compreenderam essa lógica? Aham. E aqui em ferramentas, ó, vamos ver aqui que nós erramos. Eu vou pôr a bolinha aqui, ó. Tá? Ó, primo recebe false. Se count for igual a 2, primo recebe true. Return primo. Né? Então, vamos ver aqui que eu errei. Informar o número, 5. Beleza, caiu aqui dentro, ó. A bolinha, lembra que o break, quando eu coloco a bolinha aqui, eu paro a execução e eu posso testar as coisas, né? Então, aqui, ó, vou executar o comando, ó, pular método, ó. Para i, atribuo 1, enquanto i for maior, aqui, ó. Já vi onde eu errei, ó. Aqui é menor ou igual mesmo. Eu mudei o sinal, né? O que acontece? Nunca ia entrar, porque o i começa com 1, né? E aí, ele nunca ia ser maior do que n. Entenderam, ó? Vamos testar agora. Tirei até a bolinha, ó. 5. O número 5 é primo, ó. Funcionou. Vamos ver aqui, ó. O 11. O 11 é primo. Vamos testar outro. O 6. 6 não é primo. Por quê? Dá para dividir o 6 por 2. O 6 por 1 e o 6 por ele mesmo. Não é? Compreenderam o que é para fazer, pessoal? E aí, na aula que vem, vocês vão abrir o programinha de vocês aí na tela do computador de vocês e vão me mostrar. Ó, professor, eu fiz desse jeito, ó. Assim, além de mandar o que vocês fizeram no aprender, tá? E aí, lá no aprender, vocês não precisam nem mandar o código-fonte inteiro. Vocês podem pegar um arquivo do Word, né, um arquivo texto, copiar a biblioteca e copiar o programa principal só e mandar. E se mandar o programa inteiro também não tem problema. Compreenderam? O que foi sacanagem, Kaique? De digitar de novo, professor. Ah, Pode, certeza que é isso. Eu perdi mais Kaique, tempo digitando do que fazendo. Murilo, acontece. Mas é que às vezes a pessoa só naquele momento que ele digita. É o momento que ele tem de aprendizado. Você entendeu? Então, aquele é o momento que os alunos têm para pegar e fazer algo por si só. Fala, nossa, eu fiz, eu digitei. Beleza, pessoal? Então, tá aqui. Agora ainda tem mais um tempinho, ó. Então, o que eu aconselho vocês tentarem fazer agora e tirar a dúvida. Beleza? Beleza. Então, eu vou parar minha apresentação aqui. Antes disso, eu vou até fazer a chamada, ver quem está aqui. E se tudo der certo, pessoal, acho que nós vamos trabalhar na próxima aula com interface. O que é interface aí, pessoal? Alguém sabe? Fernanda, já usou interface? E nós vamos usar tudo isso que nós aprendemos. Não,
Não, interface, não parte visual. Interface da linguagem de programação. E nós vamos usar tudo isso que nós aprendemos, criar objeto, interface, lá dentro da Unity, tá? Só para mudar um pouquinho, sair um pouquinho dessa tela preta, e nós vamos fazer um programinha lá dentro da Unity. Vamos ver se a gente consegue fazer um programa lá. Beleza de fazer chamada? Programação 1. Mais um programa bem simplesinho lá, viu? Tipo, qual é a cor? Bem tranquilo. Tradução de um texto. Nossa, tá rápido pra caramba agora, hein? Será que é o meu computador ou... Você tem que usar a JSON. Aqui, ó. Você tem que importar. Isso é o que eu vou ensinar hoje para os meninos. Vou ensinar isso hoje para eles. Olha só o que eu fiz aqui com eles, ó. O que eu vou fazer, né? Eu já fiz, já deixei pronto, mas eu criei uma classe aqui dentro chamada, ó, e tudo isso, entre aspas, vocês já viram algumas coisas, ó. Criei uma classe chamada score, cadê? Deixa eu ver. Se foi o score mesmo. Game over, group, menu, play field, cadê? Ó, game score. Olha lá. Uma classe normalzinha. Ó, tá vendo? Com as propriedades que nem a gente faz aqui. Tá vendo? E aí eu criei uma outra classe chamado GameScore API, ó, que consome um JSON, né? Acessa um site, pega o conteúdo do site, ó, tá vendo? Então get GameScore, ó, eu passo o nome do joguinho, acesso o site, pego os dados, converto para JSON, ó, e pego esses caras aqui, tá vendo? E aí você usa o próprio JSON. O que você tem que fazer? Entrar lá no site do JSON, pegar ele e colocar ele como um plugin aqui, ó. newtonsoft.json. Isso, joga para uma list. Se for um montão de coisa, né? Mas no meu caso aqui, como estou pegando um monte de coisa, eu jogo para uma list. Senão eu podia jogar dentro de um objeto comum. Tá? Mas aí você vai ter que ir lá no site, que nem, ó, Newton, aqui, ó. Esse é esse. Ó, aqui, ó. Só entrar nesse site, fazer o download do pacote, abrir o pacote, converter ele para zip, mudar a extensão dele, põe lá .zip, entrar dentro dele e copiar esse arquivinho aqui, ó. Newton.json, para dentro de uma pastinha chamada plugins. Você tem que criar essa pasta. Tá? Ela não existe. Alexander, faltou. Carlos, faltou. Carolina, Fernanda, Guilherme, faltou. Gustavo,
Guilherme, tá aí? Gustavo faltou. Kaique. Luiz. Maria. Mariana. Murilo. Natália. Natália faltou? Paulo. Sidney e Vitor. Então, só para contextualizar aqui, quem não estava presente, Alexander, Carlos, Gustavo, Natália e Sidney, correto? Tá, eu imaginei. É que o nome dela está aqui, né? A gente faz a chamada. Não tem jeito.